Olá, eu sou Cícero Santos do canal Artes e Delícias. Neste vídeo vamos falar um pouquinho sobre reforma. Eu de vez em quando recebo de alguns amigos e clientes pedido para uma reforma. Eu já reformei uma peça em madeira, já reformei também um elefante que era de resina e quebrou esse elefante. Já reformei também algumas peças de acrílico e de gesso. Eu trabalho mais com gesso, né? Eu gosto mais de mexer com gesso, mas eu também mexo com qualquer tipo de material. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma reforma numa peça de resina que a minha cliente disse que não estava mais contente por a resina ter amarelado, criado uma cor mais amarela, né? Então ela pediu que eu desse uma clareada na peça e fizesse um tom perolizado. Lembrando que a reforma são para aquelas peças que a pessoa tem uma grande estima. A pessoa ganhou de presente ou trouxe de algum lugar distante, né? E quer manter, tem carinho pelo aquele objeto. Então, quando se danifica, nada mais do que a gente providenciar um ajuste ali, ou aplicar algum tipo de material que seja necessário e depois fazer uma pintura em cima, né? É uma reforma simples. Vamos lá. Essa aqui é a peça que está amarelada. Eu vou utilizar a base acrílica fosca e um primer e um pincelzinho. O primer é essa base acrílica da Acrylex, que ela é uma preparação de qualquer peça de artesanato antes de você preparar a tinta. Bom, a peça ela está bem amarelada e eu já lavei ela com detergente neutro. Ela já está prontinha para ela receber uma camada do primer. O primer é como a maquiagem, é a preparação, é como se fosse a preparação da pele. Como essa peça ela é de resina, então eu preciso dar uma bela de uma passada do primer. Não precisa ser bem generoso, porque eu preciso selar ela todinha para depois eu passar a camada da base acrílica fosca. Então vai se passando em todos os cantinhos. Essa é uma peça que tem muito detalhe por conta das asas, por conta das dobras do vestido, né, da caída do vestido. Então precisa passar bem dentro desses espacinhos para que, na verdade, devido a ser resina, para que ela fique preparada para depois receber a tinta. Essa primeira etapa, como a gente mostrou lá no começo, é simples. Eu preciso de um pincel, pode ser um pincel de cerdas que não seja muito macias, e de material vamos usar então a base acrílica fosca. E em primeiro momento a gente vai usar uma camada do primer. O primer é uma base também da Acrylex. Essa é uma peça de muita estima de uma cliente e amiga. Ela, com o tempo, a peça ficou muito amarela. E esse amarelo que acaba ficando nas peças, eles são devido à ação do tempo, às vezes a gordura. Agora a gente vai colocar a segunda base, que é a base fosca.
Então, após a secagem de umas 4 a 6 horas, agora a gente vai aplicar a base fosca. É um PVA. Não precisa ser dessa marca, mas que seja um PVA fosco. Agora, devido ao primer, ela já acentua muito bem. Então, ela vai pegar um pouco mais. Ela vai ficar mais acentuada, né? E essa é a forma da gente cobrir todo aquele amarelo que já tava. Eu achei bem engraçado, porque quando eu tava fazendo essa peça, um amigo olhou, um amigo que estava em casa olhou e falou assim: tá faltando alguma coisa aí, você vai construir a cabeça? Eu expliquei para ele que não, que isso tratava-se de uma peça da mitologia grega. Bom, agora a gente terminou lá, já secou novamente, né? Depois de 6 horas. Depois de 6 horas essa segunda base. E a gente agora vai passar um selante. Bom, agora a gente vai fazer a finalização. Eu vou utilizar alguns tons perolizados. Eu tenho uma tinta da Decorfix e tenho um betume aí da Acrylex, que também é meio perolado. Eu vou juntar os dois porque um dá um pouquinho de melhor qualidade com o outro. E aí eu vou utilizar um paninho macio, vou aplicando em pedaços pequenos e vou removendo. Só para deixar naqueles espaços mais profundos, para dar um tom meio perolizado, sem passar isso por completo na peça. Para quem gosta muito de artesanato, esse é um excelente trabalho. Você pode reformar as suas peças de casa quando você não está mais contente com elas. E você pode também fazer profissionalmente para enfim, ter uma atividade e ganhar algum lucro em cima disso. E pode fazer simplesmente por uma terapia mesmo. Então a gente tira todos os excessos, né? A camada da goma laca que a gente passou em cima justamente é para isso. É para que não deixe aderir totalmente na peça essa última fase da pintura. Então a gente passa o perolizado e tira os excessos com um paninho macio. Essa base eu vou tentar fazer um trabalho de marmorização. Eu vou tentar fazer uma imitação depois do mármore Carrara. Então, na base, por enquanto, eu não vou mexer. Eu vou deixar com a base, a última base que eu passei fosca. Agora eu vou deixar essa peça secar por mais ou menos de 6 até 24 horas, porque ela precisa estar bem sequinha, ela não pode estar grudando, porque se eu tocar nela, ela vai acabar marcando. Então eu vou evitar mexer nela por um período aí de 6 a 24 horas. 6 horas é suficiente. Normalmente, alguns artesãos acabam secando, né, com secador de cabelo, um aparelho de secagem, mas a peça não dura muitos anos, porque depois a tinta vem a rachar. Então, isso não é legal. Então, o bom mesmo é deixar secar naturalmente, de preferência 24 horas. Bom, agora eu vou fazer a parte de marmorização. Eu vou utilizar da Aquarela Brasil 3 tipos de tintas, né? Eu vou utilizar a madrepérola, que eu vou passar primeiro aí nessa base. Depois eu vou utilizar a tinta preta e a tinta invisível de marmorização. Então eu estou utilizando aí o verniz vitral madrepérola, que para a gente fazer a imitação do mármore, a gente precisa de uma camada desse verniz. Então a gente passa uma camada aí generosa.
Ele também tem o aspecto perolado. É um aspecto meio assim, um cintilante, mas não é muito forte. Ele é bem discreto. A secagem dele também é rápida. Aí dentro de algumas horas a gente consegue dar continuidade ao trabalho de marmorização. Então essa primeira etapa, em cima da base fosca, eu passo uma camada generosa do verniz madrepérola. Eu vou passar mais uma demão do verniz madrepérola. Primeiro aguarda aí a secagem de alguns minutos, porque a secagem é rápida. E aí passo mais uma camada do madrepérola. Com a segunda demão da madrepérola, do verniz madrepérola, né? Esperamos a secagem de alguns minutos. Como ela é perolizada, eu também posso jogar um pouquinho na parte de cima. Agora eu vou fazer o trabalho final da marmorização. Então, com um pincel fininho, eu vou fazer os riscos imitando o mármore Carrara. Então eu preciso da tinta preta da Aquarela Brasil. Ela é uma tinta que ela é meio aguada, ela não é uma tinta tão assim potente. Ela já é própria para esse tipo de pintura. Então vamos separar aqui um pouquinho dela. E vamos separar um pouquinho da tinta invisível. Essa tinta invisível é a tinta mágica, ela que faz acontecer o processo. É ela que apaga a tinta preta ou qualquer outra tinta de cor de marmorização, porque tem várias cores da Aquarela Brasil para você fazer esse processo. E aí você coloca um pouquinho também, já deixa pronto ali. E vamos começar o trabalho. Então, com um pincel fininho, eu vou fazer aqueles riscos que tem no mármore Carrara. Então, pego um pouquinho só da tinta preta e vou fazendo aqueles risquinhos que eles não têm um segmento reto, né? Às vezes é meio tortinho, tem umas bolinhas, Normalmente o mármore Carrara, ele tem esses detalhes. Então eu vou passando, vou fazendo os risquinhos, uns para baixo, uns para cima, uns um pouco mais finos, um pouco mais grossinho. Aí eu vou mostrar uma peça que eu fiz algum tempo atrás. É um par de castiçais com uma base de enfeite, né? Uma coluna dórica pequena. Ficou muito bonita. É num tom azulado. É um tom de mármore puxando pro azul. Bom, aí tá a nossa primeira etapa. Primeira não, né? Segunda, que a primeira foi a madrepérola, o verniz madrepérola. E a segunda etapa, os riscos. E agora a gente vem com a terceira etapa, não precisa aguardar a secagem, que a gente chama de uma etapa mágica, né? Então, com um pincel um pouquinho maior, a gente vai pegar a tinta invisível, que é a tinta mágica, e a gente vai começar a passar de dentro para fora de onde a gente passou a tinta preta. E aí ela vai
ela vai manchando e ela vai dissolvendo a tinta de uma forma que fique assim, fica bem mágico mesmo. Conforme toca, ela vai dando esse toque final. Veja que bem onde foi passado, ela fica uma linha fina e depois ela vai dando esse esfumaçamento. Então, esse esfumaçamento é que dá aquele efeito do mármore Carrara. Os trabalhos ficam muito bonitos com esse tipo de material. Aí a gente consegue fazer castiçais, um elefante, qualquer tipo de peça de gesso, principalmente no gesso. O gesso fica muito bom esse trabalho. Cai muito bem. A gente tem as cores verde, o mármore verde fica muito bonito. Eu também cheguei a fazer castiçais em verde um tom meio musgo, com esses detalhes, então fica muito bacana. Quanto mais você queira assim que apareça detalhes mais sutis, mais fininhos, é só você ir pegando mais a tinta invisível. Isso vai muito do gosto, né, de quem está fazendo. Então, às vezes você está fazendo uma peça para você mesmo, não é para nenhum cliente, então você pode fazer o mais discreto, ou você pode fazer com mais, deixar mais vivo, né? Deixar mais detalhado, mais essa parte preta mais escura. Eu gosto de deixar o mais parecido possível com mármore. Eu gosto muito do mármore Carrara. Inclusive aqui de casa, o piso de onde eu estou, ele é dessa imitação do mármore Carrara. A minha cozinha também, a cerâmica que foi utilizada também, ela imita o mármore Carrara. Esse trabalho ainda não acabou. Ele tem uma etapa ainda. No caso, para esse tipo de marmorização, esse tipo de imitação de mármore, a gente precisa usar uma cera em cima. A gente não utiliza verniz. A gente precisa criar uma camada, uma película protetora. Então, para isso, eu preciso passar uma quantidade depois bem generosa, fazer um aquecimento, esperar secar e fazer um polimento com uma flanela. Agora disse, isso não é uma higiene mental. Isso é maravilhoso, isso é a gente esvaziar a nossa mente do dia a dia. Eu ainda trabalho, né? Eu ainda trabalho 8 horas por dia fora, então a gente chega com a cabeça, às vezes, bem pesada, né? Bem carregada do dia a dia, de problemas que aconteceram, problemas que tem que resolver, enfim. Então, a gente chega bem, assim, denso. E esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer. Esse é o tipo de coisa que a gente pode fazer e que traz a gente para uma situação mental normal, né? Para um bem-estar. Tô quase terminando aí. Veja que eu deixei bem discreto. Ficou muito bom. Olá. Às vezes eu tenho companhia aqui para fazer meus trabalhos. Bom, nós chegamos à etapa quase final aqui da reforma, né, dessa peça, que foi feita em toda perolizada, e aí eu quis fazer uma imitação de mármore com os produtos da Aquarela Brasil. Para finalizar agora, só na parte do marmorizado nós temos que passar uma camada de cera. Então tem a própria cera da Aquarela Brasil e também pode ser qualquer outro tipo de cera, porque é uma proteção que a gente tem que criar. A gente tem que criar uma película de proteção aqui em cima.
Então eu vou passar uma camada dessa cera. Eu preciso aquecê-la com um secador de cabelo ou um aquecedor, para que essa cera derreta, não fique com a marca do pincel e crie uma película. Então eu passo uma camada de cera em cima, só aqui na parte onde nós fizemos todo esse trabalho marmorizado. Essa é a proteção desse tipo de marmorizado, desse tipo de pintura. Pronto. Agora com essa camada de cera, eu vou aquecer para que ele derreta. Após isso, eu vou esperar secar. Veja bem, derreteu a cera que eu coloquei, então agora é só esperar mais aí umas 4 a 6 horas, aí a gente vai polir para dar aquele brilho no tom, aquele aspecto do brilho do mármore, e aí tá finalizado. Não sei se é visível o brilho, mas é bem o brilho da pedra mármore. Então com a flanelinha agora, a gente dá esse brilho. E a peça está praticamente finalizada. Mais um detalhezinho, apenas um charme com a cera tom ouro da Corfix. Aqui tem uma descrição. Eu vou dar uma passadinha aqui só para destacar. E aí, curtiu o vídeo? Então se inscreva, compartilhe, comente, toque o sininho para receber novos vídeos quando eu postar. E até o nosso próximo trabalho.